Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio, todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você nesse dia de hoje, com um tema. Olha só, se você gosta de marcar aí o tema, né? Marca aí, porque esse tema vai ser com certeza algo muito legal para você poder meditar hoje. O tema é um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você sabe o que significa isso? O que significa isso para as nossas vidas, para mim, para você, no nosso dia a dia? Eu quero trazer isso para você hoje, eu quero trazer esse tema, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E eu quero que você medite comigo nesse tema tão importante. E antes de eu ler o texto inicial, eu vou pedir para que você possa se inscrever no canal, para que você deixe o seu like, o seu joinha, ajuda muito o nosso canal. Você interagir conosco através das mensagens do vídeo, como vocês têm feito, nos ajuda muito, e para que você também compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Bem? Vamos para o nosso texto base, queridos. Eu quero trazer o nosso texto base. Ele está no livro de Salmos 51, verso 16 a 19, aonde o rei Davi, após ele cometer o adultério com Batseba e também planejar a morte de Urias, ele simplesmente se arrepende, né? Ele é confrontado por Natã e ele se arrepende dos seus pecados, ele reconhece algo dentro de si que faz ele meditar e falar exatamente essa frase que é o nosso tema de hoje. Vamos olhar aqui, vamos meditar um pouquinho nisso? Salmo 51, verso 16 a 19 diz assim: Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Pela tua vontade faz-se-ão prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então, terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Queridos, naquele tempo, era muito comum quando as pessoas pecavam, né? Elas erravam, elas faziam sacrifícios. Elas faziam sacrifícios, levavam lá o cordeiro, a ovelha, levavam lá a pombinha, conforme as suas possibilidades, elas levavam ali e sacrificavam. Né? Mas o que Davi ele quis dizer aqui, que Deus ele não tem prazer no sacrifício. Porque muitas vezes a pessoa fazia isso para se ver livre do pecado. Ela fazia aquilo ali como um ritual. Mas o que Davi está trazendo aqui nessa história para a gente é que, muito mais do que o sacrifício, que era a obrigação na lei de Moisés, naquele tempo, a pessoa tinha que ter um coração quebrantado e contrito. E o que é um coração quebrantado e um coração contrito? Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Isaías, numa profecia messiânica de Isaías sobre Jesus, Isaías 61, verso 1, algo também parecido. Antes de explicar o que é um coração quebrantado e contrito, eu quero ler com você o Isaías, o livro de Isaías, capítulo 61, verso 1, que diz assim: O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros.
Aqui, queridos, nós vemos a profecia messiânica dizendo que a vinda de Jesus Cristo, ela tem como objetivo trazer libertação, pôr em liberdade as pessoas que estavam escravizadas, que estavam aprisionadas, ou escravizadas em cativeiros emocionais, ou prisões espirituais, que são envolvimentos com espíritos imundos. Então Jesus ele veio para isso. Mas para quem? Para que tipo de pessoas Jesus ele estava trazendo essa libertação? Para um tipo específico de pessoas. Pessoas que tinham um coração quebrantado. Então aqui eu vou reparar claramente, queridos, que ter um coração quebrantado e contrito, ela é uma condição para que eu possa agradar a Deus, para que eu possa alcançar perdão de Deus e para que eu possa mudar minha vida. Mas muito mais do que saber disso, eu preciso saber a essência do que é quebrantamento e o que é ter um coração contrito. Bom, e eu trouxe aqui, eu quero trazer aqui para você, para que você possa meditar, né, algumas definições para que você entenda de maneira bem clara, porque nós vamos ver outros textos também, para que você possa ter isso bem claro no seu coração aí, na sua vida, tá bom? Por exemplo, o que é ter um coração quebrantado? O que é uma pessoa com um coração quebrantado? Olha só, uma pessoa com o coração quebrantado, amados, é, é se sentir partido por dentro. Olha a definição que interessante aqui. Se sentir partido por dentro. Saber que algo não está bem em sua vida. Quando alguém tem um coração quebrantado, ela reconhece que é fraco, né? Ela reconhece que é fraca e que precisa de ajuda no seu sofrimento e que suas próprias forças estão esgotadas e não pode mais depender de si mesmo. Então, o quebrantamento é quando eu reconheço, olha, a minha vida já não tem mais para onde ir, já não tem já não tenho mais solução, eu já não consigo achar mais solução. Eu preciso de ajuda, eu sou fraco nessa situação e eu preciso de mudança radical na minha vida. Esse é o quebrantamento. Que lá no livro de Isaías 61 que nós acabamos de ler, Jesus veio para esses que já viam que as suas vidas não tinham mais soluções. Estavam aprisionadas, estavam escravizadas, estavam oprimidas. E elas precisavam de quem? De alguém com uma força e um poder maior que viesse e as libertasse. Jesus veio para isso. Para aqueles que reconhecem sua fraqueza, que reconhecem a sua pobreza espiritual, para poder ser liberto. Mas o quebrantamento, queridos, ele é algo inicial. E nem todo mundo que se quebranta significa que ela se arrepende. Pastor, isso pode acontecer? Pode. Por isso que Davi ele coloca as duas palavras juntas, né? Uma próxima da outra ali. Quebrantado e contrito. Por quê? O quebrantamento eu reconheço que eu sou pobre, que eu sou fraco, que eu preciso de ajuda. Mas isso não significa que eu vou aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Por quê? Porque a palavra contrito, ela traz referência ao quê? A um arrependimento, a uma tristeza produzida, uma tristeza real, produzida pelo seu próprio arrependimento. Por quê? Porque você simplesmente ofendeu algo ou alguém. Então, ser quebrantado, eu entendo que a pessoa ela entende que ela é fraca, que ela precisa de ajuda. Mas nem toda pessoa quebrantada ela entende que a ajuda que ela precisa é de Deus. Agora, o coração contrito não. Ele complementa o coração quebrantado. A pessoa entende que ela precisa de ajuda e que essa ajuda que ela precisa vem de Deus. Por quê? Porque ela
ofendeu com seus atos, com seus pecados, com as suas atitudes, ela ofendeu algo ou alguém, que no caso é Deus. Por isso que Davi, no Salmo 51, ele diz que uma pessoa que tem um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Por quê? Porque é um arrependimento sincero. Olha o que diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Ele nos mostra exatamente a questão do coração contrito. Diz assim, do verso 10 e 11. Tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. Ou seja, queridos, uma pessoa com coração contrito, ela automaticamente ela se arrepende e vai vir uma tristeza de Deus no coração dela. E essa tristeza vai gerar nela um arrependimento que, além dela ter esse arrependimento, ela vai ter um arrependimento verdadeiro, sincero. Que esse arrependimento vai gerar uma mudança, e essa mudança ela vai ser notada por todos os que estão ao redor. Por isso que a Bíblia, no verso 11, ele diz que vão ver pessoas muitas vezes que dedicação, que desejo de provar inocência, que indignação, que temor. As pessoas começam a perceber que aquela pessoa ela realmente se arrependeu dos seus atos, que ela realmente se quebrantou, que ela tem um coração contrito. E agora, aqui nós temos que entender que o quebrantamento, embora eu tenha convicção de que eu preciso de ajuda e o contrito de que eu ofendi alguém com aquelas más atitudes, eu vou deixar Deus operar dentro de mim. Eu vou deixar Deus poder cuidar de mim. No próprio Salmo 51, quando Davi ele fala, teve um momento que ele fala assim: Senhor, dai-me um coração puro e obediente, disposto a obedecer. Um coração puro. Por que ele fala isso? Porque ele é um arrependimento dele, é um quebrantamento diante de Deus, é uma oração de quebrantamento, de contrição, aonde ali nós vamos perceber o porquê que Deus perdoou os pecados de Davi e não perdoou a desobediência de Saul. Muitas pessoas se questionam disso. Pastor, por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Porque Davi tinha uma característica clara de quebrantamento e contrição. Saul era orgulhoso, ele era soberbo. E a Bíblia vai nos mostrar, no livro de Tiago 4, versos 6 e 7, algo interessante sobre a soberba, coisa que Saul era. Saul era soberbo. Então Tiago 4, capítulo 4, versos 6 e 7 diz: Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que Deus se opõe? A que tipo de pessoas Deus se opõe? As pessoas com coração orgulhoso. Em outras versões vai estar escrito soberbo, que é um sinônimo, né? Orgulhoso, soberbo. Esse Deus, com certeza, ele vai se opor a essas pessoas. O que eu quero dizer, queridos, com essa palavra, é que quando
eu entendo que eu estou aprisionado em determinadas situações, que situações se repetem constantemente na minha vida, pecados se repetem constantemente na nossa vida, eu preciso entender que para que eu possa ser livre desses pecados, eu preciso preparar o meu coração de uma maneira clara e sincera para que ele possa se quebrantar, que é o entendimento e a necessidade de ajuda, e que eu preciso preparar o meu coração para estar contrito, ou seja, para que ele possa viver um verdadeiro arrependimento e não remorso. Remorso, Judas Iscariotes, ele teve remorso e se enforcou. Por quê? Porque o arrependimento conforme o mundo, o remorso, né? O remorso conforme o mundo produz morte, mas o arrependimento segundo Deus, ele produz vida. Então, eu aqui vou entender que eu preciso preparar o meu coração para viver em contrição, um verdadeiro arrependimento. E ali Deus vai operar no meu coração. Vai haver ali fortalecimento, vai ter ali direção, vai ter a mão de Deus operando para nos trazer livramento e libertação. Amém, queridos? É por isso que Davi ele é perdoado e Saul não. Davi, ele cometeu um pecado tão mais grave quanto Saul. Ele cometeu dois pecados gravíssimos: homicídio e adultério. Deus perdoou ele? Perdoou. Teve consequências na vida de Davi? Claro que teve. Mas por que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus? Por causa dessa situação que, embora ele seja humano, imperfeito pecador, quando ele caía, ele realmente ele se quebrantava e se colocava o seu coração em contrição. E ali você vai perceber que ele não fazia mais, ou seja, ele realmente se arrependia, realmente ele tinha temor de Deus, realmente algo acontecia dentro dele que fazia ele e que transformava ele num ser melhor, num ser humano melhor. E todos nós precisamos. Hein? Tanto eu quanto você, todos nós precisamos a cada dia ser melhor. Então, se alguma das características se repetem, pecados se repetem na sua vida, você tem uma luta grande, mas não consegue vencer, você pode ter certeza que o que falta muitas vezes é esse entendimento de quebrantamento e contrição e viver esse verdadeiro arrependimento. Porque a Bíblia ela é muito clara: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele não vai desprezar você, ele não vai deixar de ouvir a sua oração, ele não vai deixar de ouvir, queridos, a sua oração, o seu ato, né? O seu ato ali de se entregar, de pedir perdão, de se derramar na frente dele. Pelo contrário, Deus ele não vai desprezar, mas ele vai vir com consolo, Deus vai vir com transformação, com libertação na sua vida, porque você realmente soube viver um quebrantamento e uma contrição. Amém? Você guarde essa palavra com você, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Amém? Deixa eu orar por você, eu quero poder estar orando e pedir a você que você venha participar com a gente da leitura da Bíblia, que sai daqui a pouquinho, e também a live ao meio-dia, às 22 horas e à meia-noite, nós estamos tendo essa semana uma campanha especial Deus Proverá. O que você precisa, o que você quer que Deus venha prover na sua vida, você precisa estar com a gente essa semana à meia-noite para você participar com a gente da oração da meia-noite, campanha Deus Proverá. Amém? Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor por mais esse dia.
Que essa palavra, Pai, realmente possa nos levar a um verdadeiro quebrantamento e um sentimento de contrição, estar com o coração contrito, para permitir que o Senhor venha colocar as tuas mãos, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha realmente mudar o nosso cativeiro, né? Que o Senhor venha virar esse nosso cativeiro, venha poder realmente nos fazer ser libertos, curados, transformados, Pai, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Tudo seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.